A gente está começando aqui mais um episódio no Set on Firecast. É um prazer enorme estar recebendo você aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Ainda você que não faz parte do nosso canal, você que não é inscrito, mas tem nos acompanhado aqui, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, porque assim o YouTube vê que nosso canal é relevante, o conteúdo que está sendo postado aqui é relevante e entrega para mais pessoas. E o intuito desse canal, desse podcast aqui, não é divulgar nada, mas sim o nome de Jesus, que é a palavra de Jesus. Então hoje a gente está recebendo aqui uma pessoa muito top e acredito que você já viu na thumbnail e conhece essa pessoa, já acompanha ela aí também. Então hoje a gente está recebendo aqui o Guilherme Batista. Fala, Guilhermão, prazerzaço estar te recebendo. Agora que tem muita coisa boa pra gente compartilhar. É isso aí. Mas se apresentando um pouco para o público que não te conhece, e acho meio difícil. Mas para quem não me acompanha, não conhece, meu nome é Guilherme Batista. Até semana passada um evangelista, agora fui consagrado a pastor, mas ainda sigo no ofício de evangelista, de pregar o evangelho, levar as boas novas. Acho que o evangelista é isso, ele foi chamado para pregar as boas novas, espalhar as boas novas aos quatro cantos dessa terra. Inclusive nós estamos aqui em uma das partes do quatro cantos dessa terra, porque nós estamos gravando esse podcast diretamente de Milão, na Itália, aqui na Flames Church. Então o Set on Fire é a expansão do reino de Deus, a gente poder alcançar ainda mais pessoas, mais gente. E o Guilherme é casado, o Guilherme tem 5 filhos hoje, o Guilherme... Quase um time de futebol. É loucura, o Guilherme gosta de coisas aventureiras. O Guilherme, há uns meses atrás, passou nessa mesma sala aqui, com vários colchões aqui, trazendo um time grandioso do retiro delas, a tour delas, para poder pregar o evangelho. Então, a nossa alegria é poder compartilhar o reino de Deus. E hoje nós estamos aqui para poder compartilhar através desse podcast, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Você que está acompanhando aí, não perde por espera. É isso aí, é isso aí. E pastor é só no ofício, né? Porque se você já toma conta de pessoas, você já é pastor. Sim, sim. Uhum. Então, como você já lidera ali as meninas do retiro, igual você acabou de falar, você, querendo ou não, é o líder espiritual delas, é o pastor, né? E como que é essa experiência, cara? É uma experiência maravilhosa. Acho que vocês experimentaram aqui os 2 dias que elas ficaram por aqui, durante o tempo que passou aqui em Milão. Então eu acredito que vocês conseguiram ver o quão incrível é, né, cuidar, liderar essa geração que o Senhor apontou o dedo e disse assim: eu te levanto, te escolho para algo novo. E acho que o mais interessante de todos, elas estarem disponíveis para isso, né? Elas estarem disponíveis. A gente já rodou a Europa com um time de meninos e meninas, aí agora o Senhor colocou no nosso coração esse time só de meninas, com pregação voltada só para meninas. Então nós temos levantado, nós temos visto aí os legendários, né? Então tem pessoas que se levantaram para ajudar o trabalho com os homens. Deus colocou no nosso coração uma chama de poder auxiliar nesse trabalho com o despertar de meninas, o chamado de meninas de pregar as boas novas, levantar pastoras, levantar evangelistas, levantar meninas que se colocam à disposição de pregar o evangelho de Deus, do reino de Deus, a todo mundo, né? Então, tem pessoas que eu não vou conseguir alcançar, tem pessoas que você não consegue alcançar, mas tem pessoas que as minhas filhas, quando eu falo as minhas filhas, eu estou falando as minhas mesmo, né? As minhas duas, eu tenho a Glória e a Malu, mas aí eu também tenho as filhas espirituais, as meninas que caminham junto com a gente, que são as meninas do retiro, que elas também têm a oportunidade de caminhar e eu liderar esse grupo, né? Então, esse grupo de meninas alcança algumas meninas que eu, com a minha voz sozinha, não conseguiria alcançar. Então, a gente treina, prepara, levanta e desperta para que elas possam não ter medo de vivenciar o chamado de Deus sobre a vida delas. Exato, exato. E o mais incrível é só menina, né? E como é que é essa experiência de só mulher, cara? Você tá ali no meio delas, aquela confusão muito louca... Olha, eu acredito que quando a gente, Jones, que a gente vai fazer exatamente aquilo que Deus quer, se torna fácil lidar com qualquer coisa. Então, nossa, é muito difícil lidar com as meninas. É difícil lidar se você não estiver fazendo algo debaixo daquilo que os céus colocou você para fazer. Então, eu coordeno com facilidade, graças a Deus o Senhor direciona o nosso time. A gente tem a Karina, que vocês viram aqui, que coordena as meninas. Então, eu cuido mais da promoção do evento, da divulgação do evento, da organização, da liturgia do evento. E aí eu coloco a minha esposa, a Karina, que ficam à frente ali das meninas mesmo, coordenando elas, que às vezes algumas, se lidar com meninas o tempo inteiro não é tão fácil, né? Lidar com os problemas delas. Então eu deixo com que a minha esposa e a Karina, que elas estão à frente disso, elas coordenem elas no pessoal. Então
parte de aconselhamento, eu aconselho com relação à administração, com pregação, como é que está a vida de oração, a vida com Deus, agora a parte emocional e pessoal delas, aí as meninas coordenam, aí eu não quero saber nem do problema delas, eu só estou aqui só para ajudar elas naquilo que eu fui chamado para fazer, que é levar elas para o próximo nível na caminhada delas cristãs. Top demais, top demais. E como que você descobriu esse chamado? De fazer, como que surgiu essa missão de fazer o retiro? Surgiu da ideia de você poder fazer algo a mais para Deus, e principalmente que era época de pandemia, né? Quando o retiro surgiu, era época de pandemia, então a gente ficava assim, o que nós vamos fazer agora, né? Eu tinha 2 trabalhos muito fortes, o trabalho de missão e o trabalho de pregação dentro das escolas. Só que o meu trabalho de missão, ele envolvia entrada na casa das pessoas, envolvia a gente fazer cruzadas. Então não dava para fazer mais isso agora. Agora não dá mais, porque agora está tudo fechado, agora as coisas se fecharam. Então o que a gente vai fazer? Então a gente precisa procurar outras formas, e Deus deu o direcionamento, tanto do exército de oração, que era um trabalho de oração nas madrugadas, quanto também esse trabalho que era do retiro, que era de alcançar através de influenciadores. E aí foi onde o retiro começou, reunindo eles para um acampamento só de influenciadores. E aí deu muito certo. Eu acho que eu peguei esse começo das lives ali, fazendo de madrugada ali. Foi 2020. 2020 foi o auge de tudo isso aí. Eu peguei um pedacinho. Onde a gente conseguiu alcançar aí multidões. A gente tinha uma média de 3.000 a 5.000 pessoas, todos, variava nessa média, né? De 3.000 a 5.000 pessoas, todos os dias de madrugada orando junto com a gente. Isso era os testemunhos assustador. Que vocês contaram também ali era muito forte. Muitos testemunhos. Então, assim, a gente tem inúmeros testemunhos daquilo que aconteceu nas madrugadas. E querendo ou não, foi um período bem difícil. Aqui na Itália tem uma cidade chamada Bergamo, que foi bem difícil. Saía caminhões e caminhões de corpos. Então foi bem difícil, imagina no Brasil. A pessoa, o psicológico, o emocional da pessoa era totalmente abalado, e a gente mostrava que em Cristo, em Jesus, na presença de Deus, eles teriam essa paz que excede todo entendimento, que excede o entendimento, você compreender. É para estar caótico, não, mas a gente está em paz porque a gente está guardado pelo Espírito Santo. Então, foi as coisas praticamente do nada, né? Ontem você estava livre, hoje você está tudo preso. Todo mundo preso dentro de casa. Mas aí, acho que são nessas horas, Deus... Meu irmão uma vez gravou um vídeo até falando sobre isso. Ele falou assim, olha, todo caos que se instaura, Deus levanta um profeta do caos. Deus levanta alguém que vai ser resposta, clamor e a palavra de direcionamento em meio a isso. Então eu acredito que o Guilherme foi levantado por meio desse tempo, e aí é onde, no meio do caos, no meio dessas dificuldades, que a gente vê que Deus separa alguns que se diferenciam, né? Sim. Quando a gente assiste um jogo de futebol, que a gente sabe, esse jogo é muito difícil, e alguém lá se destaca no meio desse jogo difícil, a pessoa fala assim, essa aí foi diferente, porque não foi numa situação normal, né? Foi num jogo difícil, numa situação difícil. Então, aquela frase que mar calmo não faz bom marinheiro, acho que ela serve exatamente para isso. Acho que a situação tranquila não criam homens forjados no fogo por Deus. Então, assim, eu acredito que a gente foi forjado no meio do caos, no meio dessas situações, e que, de verdade, tem mostrado que Deus tem preparado um tempo novo e levantado pessoas que decidem ser diferentes em meio a tudo isso. É top. E tour, esse ano não tem mais, né? Já acabou. Já foram duas, né? Já foram duas. Fizemos a Europa, passamos aqui, fizemos 15 países na Europa, e esse ano nós fizemos também 4 países da América do Sul. Iríamos fazer 6, mas um foi bloqueado por neve, o outro foi bloqueado por guerra política, e a gente teve que cancelar eles já com as datas marcadas. Aí nós fizemos então ainda outros 4 países. Nós fizemos Uruguai, Argentina, fizemos Chile e Paraguai. Top. Tem o Japão também que vocês vão fazer, né? Agora, o ano que vem, a Tour, Japão e África, né? O nosso próximo destino. Vai ser forte, hein? Vai ser top. Então, aonde eles falam, como que eu vou pregar o evangelho com as 4 cantos? Aí, tá aí. Quem quer pregar, prega, irmão. Quem não quer, vai arrumar desculpa a vida inteira. O evangelho hoje está muito coaches mais fácil. Tem os coaches que falam algumas frases, e às vezes algumas delas são bem interessantes. Uma delas é: quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então essa frase eu falei assim, então eu tenho que acabar com as desculpas, porque quem fica dando desculpa o tempo inteiro, irmão, ele não consegue, ele achou o caminho da desculpa, ele vai sempre dar uma desculpa. Por que você não veio no culto? Porque eu estava assim, tem gente aqui em casa. Eu que não dou desculpa, minha vida foi sempre não dar desculpa. Tem gente aqui em casa.
eu tô indo pra igreja, vocês querem ir pra igreja? Bora pra igreja todo mundo. Então, por exemplo, eu tô aqui em Milão, na Itália, eu não arrumo desculpa. As pessoas estão postando aí dizendo que estão passeando, eu tô dizendo, eu tô aqui pregando. E aí eu mando o banner pra ela, vamos lá, bora. E aí aqui na nossa conferência vai ter muita gente que tava passeando e que eu falei assim, para de ficar dando desculpa e bora levar o evangelho. Isso é verdade mesmo. Você tá cansado, chegou de viagem, foi bateu lá em Lugano. Fuso horário, ixi, já fomos lá. A gente podia chegar e ficar só descansando na Itália. Não, bora lá pra Lugano, bora passear, bora andar. A vida é curta demais pra você ficar dormindo, né? Já tá fazendo um pouco de missão, né? Vamos Sim. dizer assim. Então, exatamente, quem dá desculpa não faz mais nada. Não só faz fica mais ali nada. Estudando como que eu vou contar minha próxima desculpa. Isso aí. E conta mais um pouco aí pra gente como que foi essa questão da tour, né? Que eu tô bem curioso ali, depois desses países que vocês passaram, a experiência que vocês tiveram com as meninas ali. Aproveita que a gente tá falando sobre isso, eu vou contar sobre a nossa tour aqui. Como que foi depois que a tour passou? Eu vou contar sobre a tour, mas eu queria que você compartilhasse qual foi o resultado, porque eu falo como alguém que trago a tour, que envolve todo mundo. Agora você como líder de jovens, tanto que eu já sou resultado, a gente veio se conhecer aqui, eu já sou o resultado de poder estar aqui na conferência de vocês agora. Mas diz o que de bom aconteceu pós-tour para a igreja, assim, que você acha? Depois que passou a tour, a gente começou a ver as coisas com outros olhares. E fizemos um evento de jovens, a gente viu que os jovens estavam mais unidos, os jovens estavam mais disponíveis a fazer as coisas. Fizemos uma vigília que era para durar. Começamos ali no domingo, que era domingo de Páscoa. Era para terminar 3 horas da manhã, depois a gente ia ficar, entre aspas, de boa. Foi acabar na segunda-feira, 9 horas da noite, 9h30 da noite. Meu Deus. E os meninos não queriam ir embora. Uau. E ficou queimando. Depois, isso pós a tour ter passado? Pós a tour. E depois a gente foi bater lá na Suíça, na igreja lá, fomos levar o avivamento lá também, pregar, cantar. E, tipo assim, os meninos sempre querendo mais. Então, tipo assim, vocês vieram, trouxeram uma pequena chama e deixou a gente queimando aqui. E foram queimar em outro canto. Então, tipo assim, esse pós que as meninas passaram, que as meninas viam, acompanhava elas pelo telefone, pelo Instagram, achava algo impossível de ter aquele contato. E quando as meninas chegam, um exemplo muito, muito forte é a Mariana, a Mari. Mari Quali. Não, a Mari não. A baixinha. Eu esqueci o nome dela. Mas enfim, uma moreninha baixinha, de cabelo liso. Que ela entrou e, tipo assim, tava exausta, mas ela sentou lá dentro com a gente, ficou 1 hora batendo papo com a gente ali, contando as experiências dela. E, tipo assim, você vê que pessoas que são relevantes, mas não se apega nisso. Sim. Os negócios dela é só pregar o evangelho. E as meninas... nós estamos exatamente gravando o podcast no ambiente onde foi o quarto delas, exatamente. Né? Todas ficaram hospedadas aqui, exatamente. Em Colchões. Se depois coloca até as cenas aí pro pessoal ver como que foi, como que ficou essa sala aqui. E que depois falaram que a noite da virada de madrugada foi aqui também? Começou aqui. Começou aqui. Porque a gente começou às 3 horas da tarde, a reunião com os jovens, no domingo. Aí depois teve o culto, acabou o culto, os meninos vieram pra cá. Quando os meninos vieram pra cá, pegaram o violão, fecharam a porta, começaram a adorar, ficamos 2 horas aqui dentro. Uau. Só cantando, adorando, não conseguiram ensaiar. Quem passava fora no corredor escutava, entrava e queimava. Aí eu falei, gente, vamos lá pra dentro. Aí foi onde que deu 9h30 da noite, eu levei todo mundo lá pra dentro e foi até 9h30 de segunda-feira. Olha aí que loucura. Sem parar. Paramos, era 6 horas da manhã, que eles falei com a gente, vamos descansar um pouquinho. Acordamos 8 horas, começando o devocional e ele foi. Não queria parar pra tomar café, pra almoçar, pra nada. Então, às vezes eu acredito que é isso. Eu acho que a Tour do Retiro, ela foi criada para levar uma chama de um despertar. Quantas pessoas vão aproveitar isso? A gente não sabe. Quantas pessoas vão aproveitar a oportunidade de poder ser ministrado, de poder ouvir uma boa palavra, de poder ver a chama do Espírito Santo acender sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Só que tem gente que não aproveita. Tem gente que vai passar a chama por aqui e a pessoa deixa a chama apagar. Agora, tem pessoas que deixam a chama constantemente acesa. Não é sobre pegar fogo, é sobre você manter essa chama acesa e cada um de vocês estão acompanhando e vendo tudo isso que está acontecendo, que vocês possam compreender de que o Espírito Santo ele não quer ser um espírito de passagem, mas alguém que faça morada na nossa vida para que essa chama perpetue aí até a volta de Cristo sem parar. Né? Exato. E é isso que é o evangelho pregado de a semente caiu em boa terra. Né? Isso.
Então, quando a semente cai em boa terra, ela vai florescer, vai crescer e você vai continuar dando fruto. Isso aí. Por onde você passar. Dessa forma. Independente do que você faz. Então, os meninos, hoje tem meninos que nunca pegou um telefone para gravar. Eles começam a ler a Bíblia, aí eles me mandam, Johnny, eu tô doido pra gravar. Eu falei, grava, mano. Abre a câmera do telefone e grava. As pessoas, elas perguntam pra mim, falam assim, nossa, mas pra você é mais tranquilo, né, Guilherme? Você tá chegando a 1 milhão de seguidores, agora eu tô ali com, acho que faltam 15 mil seguidores para bater 1 milhão no Instagram, já é 1 milhão e 300 no TikTok. As pessoas falam assim, pra você é fácil, né? Mas aí eu falo pra cada um deles, eu falo assim, quantos seguidores você tem? A pessoa fala assim, eu tenho 1000. Eu falo assim, eu já passei pelos 1000 também. Eu já tive 1000 seguidores também. Já tive 1000 pessoas acompanhando. As pessoas acham que aquele versículo, se você for fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar, eles acham que isso é só boa oferta. Não. Se você for fiel com os 500 seguidores que está aí na sua rede social, por exemplo, olha aqui, ó. Eu estou aqui na minha live agora aqui tem 13 pessoas acompanhando o nosso podcast. Se eu for fiel com 13 que estiver aqui me acompanhando nessa live aqui agora, Deus vai dizer assim, foi fiel com 13, vou colocar com 50, com 100, com 200, com 300, com mais pessoas que vão acompanhando. Então, eu acredito que é isso. Eu acredito que é a oportunidade de não parar nunca, independente daquilo que está acontecendo. É fazer bem feito aquilo que Deus colocou. Faça aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos para ser feito e Deus vai te honrar isso de uma forma grandiosa. Quando você vê, você está fazendo para multidões e as pessoas não estão dizendo, nem notou. Nem notou. Porque o standard de Deus é assim, que a gente nem... É o tempo de Deus, né? Que a gente nunca sabe quando é esse tempo de Deus dele fazer assim, bora, tá valendo. Exato. Eu penso que é só a gente estar disponível. E acho que o mais difícil hoje é as pessoas estarem disponíveis, né? Para vivenciar aquilo que os céus estão preparando para cada um. Eu sempre tive à disposição. Falei, Deus, o que o Senhor quiser que eu faça, eu vou fazer, eu vou. E vamos. Ultimamente eu tô nessa pegada também. Eu tenho alguns medos assim, eu falo assim, mas eu tô com medo, mas eu vou assim mesmo. Se o Senhor me deu uma palavra... Você está com medo? Vai com medo mesmo. Essa é a ideia. Essa é a palavra de Deus para você. Eu estou com medo. Não tem nenhum problema não. Pode ir com medo mesmo. Você só não pode deixar com que o medo te impeça. Uma vez eu ministrei para uma juventude e disse assim, olha, aprenda uma coisa. Medo a gente nunca perde. Medo você precisa vencer. Ouça isso. Medo você não perde. Medo você vence. Então acontece. Se você estiver achando que você vai perder o seu medo para fazer qualquer coisa... Você tem que vencer o seu medo. E como que eu venço? Encarando ele. É igual montanha-russa, né? Igual montanha-russa. Montanha-russa, você vai lá... Se você assistir o vídeo da minha filha na montanha-russa, você vai ver que é a coisa mais legal de todas. Ela entrando com medo mesmo e no meio do vídeo ela tá lá, sorrindo, feliz. Pai, hora que... Ele pede pra de novo. É doideira. Então, acho que medo é desse jeito. O Will Smith, uma vez ele falou que tinha medo de pular de paraquedas. E aí ele falou assim, eu vou vencer esse medo, tá? Eu vou pular de paraquedas. Aí ele pulou de paraquedas. E ele falou, o que você diria sobre o medo? Ele virou e falou assim, existe algo extraordinário do outro lado do medo. Que só quando você venceu o seu medo que você vai experimentar. Então, assim, eu vou dizer para você, existe algo extraordinário do outro lado do medo. Aproveite. O que é o que te impede de viver o extraordinário? O que é o que te impede de vivenciar o medo? Então, acontece, vence esse medo. E vai para cima e bora... Mete os peitos, vai mete os peitos. Pedro, né? Desse jeito. Anda sobre senão a gente... Pedro falhou, foi chamado, falhou na hora que afundou, mas foi o único que andou nas águas. Foi o único. Então acontece, eu prefiro ser um falho que caminhou pelas águas ainda um pouquinho. Ninguém deu 3 passos nas águas, ele deu. Então olha, isso aí que é top. Exato. Beleza, finalizando essa parte do retiro ali, conta um pouco sobre a experiência de ser pai de 5. Ser pai de 5 filhos. É um time de futebol, né? Eu não sei quantas... pessoal estão nos acompanhando aqui, quantos filhos a pessoa que está nos acompanhando tem. Eu tenho 3. Mas eu digo que eu acho mais fácil muito filho do que pouco. Então, por exemplo, eu estou viajando agora só com a Glória. Sim. É muito mais trabalhoso, você precisa dar atenção ali o tempo inteiro, ficar em cima. Quando você tem 5 filhos, você põe o mais velho para cuidar do menor, às vezes os outros vão brincar, eu tô querendo jogar futebol. Vai lá com o seu irmão mais velho e vai brincar de futebol. Então, assim... eu acho que eles desenrolam um pouco melhor sozinhos, juntos ali. Entre eles. Então, pra gente, ter 5 filhos é a coisa mais de boa. A gente só precisa compreender no meio da caminhada de que nenhum filho é igual ao outro. Sim. E eu entendendo que nenhum dos meus filhos é igual, eu não vou tratar eles igual, né? Então, assim, não é que eu trato eles com distinção, mas eu sei que eles não são igual. Então, tem alguns filhos
Que a correção precisa ser de um jeito, a do outro precisa ser de outro. Tem gente que só falando resolve. Tem uns que, não, se você falar, eles vai rir só de sua cara. Então, você vai compreender. Então, você precisa corrigir de acordo. A palavra é essa, o outro é sentando, o outro você precisa falar alto com ele, para ele sentir a pressão do que está acontecendo. O outro você sente e fala assim, meu filho, isso aí é muito triste o que você acabou de fazer. E ele vai ser tão corrigido quanto quem sabe apanhou e quanto quem sabe você falou alto com ele. Porque você falou e ele já está sentindo a vergonha de todas. Então, eu acredito que, filho, nós precisamos aprender a lidar. Se você estuda os temperamentos com relação a casamento, estude os temperamentos com relação aos seus filhos. Descubra qual que é o temperamento do seu filho. Então, tem filho nosso que é mais tranquilinho, tem outros que é mais agitado. Pro agitado, tem filhos nossos que é palavra de afirmação. Tem outros filhos nossos que é tempo de qualidade. Então, não adianta eu querer ficar tendo tempo de qualidade como que é palavra de afirmação. O meu filho que é palavra de afirmação, sabe o que ele quer? Ele quer que a hora que ele termina o futebol dele, filho, você arrebentou, foi maravilhoso. Isso para ele foi o melhor elogio de todos. Para o outro, a hora que termina o esporte dele, você vem dar um abraço, que dali já valeu. Então, acredito que com o filho hoje nós precisamos aprender a lidar com cada um deles, dentro dos temperamentos deles, e eu acho que aí a gente vai ter um sucesso maravilhoso. É conhecer, né? Não é só você botar a criança no mundo, é você conhecer o filho que a gente tem, né? Exato. Porque senão o mundo, se a gente não educar, o mundo educa. E o mundo não sabe educar de jeito nenhum. Vai educar do jeito. A gente vê que tem acontecido aí, né, nas escolas aí no Brasil, aí, então é triste a situação. Muito triste. Então, a gente dentro de casa, a gente tem que educar. A escola tem que ensinar aquilo que eles foram instruídos a ensinar. Escola é a parte educacional. Agora, essa parte de instrução, de direcionamento, tem que ser dentro de casa. A escola não pode ter essa parte de direcionamento, porque aí, sempre que a escola teve isso, ela fez do jeito mais errado de todos, né? E aí depois, para tirar esse vício, você não consegue. Porque a escola vai passar um direcionamento em massa, né? Que é igual eu falei, cada filho nosso é de um jeito. E aí, um direcionamento em massa, dá tudo errado. Aí é onde dá ruim. E casado com a Mariel, 2 influencers, como é que é essa vida de vocês ali? É uma vida legal, eu gosto dessa vida de influência porque eu já fazia isso mesmo antes de ter rede social. Então, assim, quem conhece o Guilherme sabe que eu era um influenciador há muito tempo. Mesmo sem ter rede social, eu influenciava. Só tinha futebol se o Guilherme marcasse, só tinha churrasco se o Guilherme fizesse. Eu que ligava todo mundo, galera, bora fazer churrasco? Bora. Se eu marcasse churrasco, todo mundo ia pro churrasco. Então eu sou aquele tipo de pessoa que é tipo assim, bora fazer isso, todo mundo vai e faz. Mas se eu não fizer, ninguém vai fazer nada. Então eu sou desse. Vamos fazer loucura, bora. Eu ligo para as pessoas, o povo fala assim, mano, o Guilherme é doido. Mas se não tiver um doido assim para fazer, não faz. Então eu tenho mais esse perfil. A Mariel já tem um outro perfil um pouco diferente. Mas nós dois alcançamos ali através da influência. Ela alcança as mulheres, eu alcanço a juventude. Ela alcança mulheres que passaram por crises e problemas caóticos na vida. E eu já vou lidar com os problemas da adolescência. Então não só... são 2 vertentes de influenciadores alcançando 2 públicos diferentes, mas usando a rede social, porque a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Não tem como você ir mais longe pelo mundo inteiro do que pela rede social. Exatamente. Então eu uso a favor do reino de Deus, aquilo que Deus colocou sobre a nossa vida. A gente vê que isso é isso mesmo. A gente tava jantando agora ali, você zoando já a mãe dela ali, fazendo os vídeos ali. A gente manda, grava, eu acompanho aqui com os vídeos na nossa live. Aí cada pessoa que está passando aqui de um país diferente, de um lugar diferente, acompanhando. Então, a gente está pregando e compartilhando Jesus por onde a gente vai. E Jesus tem sido espalhado através da nossa vida e eu acho que é o principal foco. É isso aí. E algo polêmico. Você olha assim que as pessoas falam, cara, Guilherme fez isso que não deveria fazer, mas você vê que tinha que ter feito ali, embaixo da orientação. Polêmico, uma coisa polêmica que eu gosto é comentar nas postagens dos outros. Rapaz, eu gosto. Na era de comentário, por exemplo, tem muita gente que às vezes senta numa publicação e tá todo mundo elogiando uma coisa que não é para ser elogiada. Então eu vou ali e falo assim, isso aí não tá certo. Isso aí não é desse jeito. E aí é onde eu entro nas polêmicas, né? Todo mundo fazendo o seu. Aí todo mundo criticando os que não gostam, os que tá a favor dizendo isso aí, um monte de coisa. Então, hoje o rei da rede social são os comentários, né? Você vê qualquer vídeo, você fala assim, eu não vou nem abrir os comentários, porque senão eu vou ficar aqui 6 meses lendo comentário aqui, porque os comentários é engraçado. E eu gosto de comentar coisa engraçada, eu sou alguém da zoeira, eu gosto de brincar, os amigos. Então, assim, eu acho que hoje as maiores polêmicas são ficar comentando na publicação. Eu acho que o meu hobby é ficar comentando na publicação dos outros. E tem gente que não gosta, né? Tem gente que vê os comentários ali das pessoas ali e fala, deixa esse comentário pra lá e tal.
Mas eu acho que ali também é um não, meio mas de hoje você... todo mundo gosta, todo mundo tá acompanhando aqui. Você é viciado em ficar lendo comentário. Porque, tipo assim, as pessoas olham e falam assim, cara, esse cara tá querendo problema, então não tem que ficar debatendo com a pessoa. Mas eu acho que é um meio de você abrir a visão da pessoa também. Normalmente eu não fico debatendo. Eu deixo lá e deixo o próprio povo debater. Eu só coloco a lenha na fogueira e falo assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês fazem, eu tô aqui só pra atiçar. Só botar a lenha na fogueira e basta. É isso aí. Eu acho que hoje o povo gosta disso, então se o povo tá gostando disso, vamos comentar, né? Vamos achar. É uma estratégia, gostei. Eu vou botar em prática. Eu acho que a gente usa essas questões de polêmicas a favor disso. Então, assim, acho que polêmica mesmo, Não tem nada. E hoje, assim, como você prega bastante para jovens, o que você, com esse mundo da rede social, assim, o que você diria, assim, um conselho, assim, nessa base? Em que parte? Me direciona melhor aí que eu vou... Porque hoje o jovem, ele se perde muito na rede social. Uhum. Então você tá ali na rede social, ali, TikTok, Instagram, e você tá vendo um vídeo, quando você vai ver, 2 minutos, mas já passou 2 horas. Eu acho que a questão é o seguinte, a rede social e a internet, ela é igual uma faca. Como assim igual a faca? A faca você pode usar ela para passar manteiga no pão, você pode usar para cortar um pão, ou você pode usar para matar alguém. Você pode usar para se automatar. Então o que acontece? A faca foi criada para se matar? Não. A faca foi criada com um propósito. Ela foi criada ali para cortar carne, para passar, se a faca não for de ponta, para passar manteiga no pão. Então o que acontece? Quando eu vou e pego a faca e mato, eu estou fazendo de forma errada o propósito ao qual aquela faca foi criada. Então, eu acredito que a rede social, ela foi criada para você ter a sua rede social. A rede social é uma rede social, onde os meus amigos estão ali, sim, eu compartilhar o meu dia, fazer isso. Agora, quando as pessoas usam isso de forma errada, quando as pessoas se perdem em meio a ela, é igual, eu acho que você vê, quem já estudou história vai lembrar acho que, eu não me lembro, quem criou a bomba atômica? Foi Einstein que criou a bomba atômica? Você que está acompanhando, eu não lembro quem que foi, de cabeça aqui, mas quem criou a bomba atômica criou com um propósito que não é o propósito de destruição de nação entre nação. Então o que acontece? Quando você vê esse tipo de reação, você vê a pessoa que criou desespera, dizendo assim, não foi para isso que eu criei. Não foi para isso que isso foi criado. Então o que acontece? Eu acho que a rede social, ela não pode se tornar uma forma de eu matar outras pessoas, né? De eu destruir a vida de outras pessoas ou de eu destruir a minha própria vida. Ela foi criada para eu compartilhar a minha vida social. Agora, quando eu extrapolo nisso, aí é onde tudo começa a dar errado. Mas é o que tem acontecido, né? A gente vê que as pessoas postam tanta coisa, as pessoas comentam coisas ali que acabam matando outras pessoas. E tem gente que é tão focada nisso. Mas isso a gente nunca precisou de rede social. As pessoas conseguem fazer isso no boca a boca, dizendo assim, você não presta, você não vai ser ninguém, você não vai a lugar nenhum. A pessoa diz, de onde você veio? Um monte de coisa. Aí acontece, a gente fazia isso no boca a boca. Agora a rede social só ampliou o jeito que as pessoas são. E os jovens hoje acabam pegando muito nisso, né? Se agarrando nisso ali. Então, se você não tiver um direcionamento, pessoas que falam de Jesus, que falam rasgado, igual você entra lá nos comentários e fala o que tem que falar. Eu falo que é necessário ser falado para a pessoa achar que aquilo que a pessoa está fazendo não seja uma verdade. Então, o que acontece? A gente vê isso na rede social. Algumas pessoas acham que o que elas postam, elas podem postar lá aleatoriamente e sendo que não. As últimas polêmicas que às vezes eu entrei, a última foi com o Whindersson Nunes, o humorista. Por quê? Porque ele postou uma foto fumando um baseado de maconha. Aí quem segue ele vai fazer a mesma coisa. Aí a parada são 50 milhões de seguidores quase, 40 e tantos milhões de seguidores. E aí os jovens que seguiram ele não seguiram por conta da droga. Seguiram porque ele era um humorista extraordinário. Sim. Eu já fui em inúmeros shows do Whindersson e respeito ele como humorista de uma forma... Agora o cara vem e usa a rede social dele que ele alcançou a juventude do Brasil. Através. E aí ele tá lá drogado e não tá feliz. Tá pensando em tirar a vida dele inúmeras vezes, tá depressivo, tá angustiado, tá lá, e aí ele tá levando um jovem que tá no mesmo caminho pro mesmo buraco. Se eu sigo o Windows, ele é uma referência pra mim, ele tá fazendo isso, eu também vou fazer. E aí esse é o grande problema. Aí é onde eu falo assim, eu não posso deixar que todo mundo fique dizendo assim, maravilha, não. Tem que dizer ali e falar assim, isso aí tá errado. Que alguém vai ali lá e vai curtir, vai dizer assim, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Aí alguém entrou lá e viu o vídeo, viu a foto e falou assim, que top e tal. Aí o cara vai ver, alguém aqui disse que isso aqui não é top, não. Aí pelo menos para lembrar isso, né? Isso é se posicionar, né?
Acho que a gente precisa se posicionar nessas horas, né? As horas que ninguém se posiciona. Porque tem muito cristão que entra nos comentários para fazer coisa pior que o não cristão tá fazendo. Então, tipo assim, a gente cristão tem que fazer isso mesmo. Se posicionar como você tá fazendo. Ser voz profética, né? Exato. Pra dizer, eu acho. Porque antigamente, você vai ver, os profetas de antigamente, eles eram profetas do caos, né? Eles anunciavam assim, ó, se você não consertar, você vai morrer em tantos dias. Se você não mudar de vida, Deus tá mandando, arruma a tua casa, um monte de coisa. Agora os profetas de hoje é só, tipo, isso mais, né? Deus tem algo lindo pra fazer na sua vida. Deus tem uma conta cheia de tem dinheiro, purpurinho, caos. eu tô vendo. Então, acho que essa é a parte errada. Nós precisamos ser profeta em todas as situações, para todas as áreas, né? Exato. E essa missão que você tem nas escolas? Como é que é esse desafio de pregar esse evangelho nas escolas? Acho que é a melhor das coisas, né? Pregar o evangelho dentro das escolas, acho que foi o maior presente de Deus para que a gente pudesse alcançar o maior número de estudantes. Nós já falamos aí para mais de 300 mil estudantes, já são mais de 160 mil conversões dentro de escola. Eu vi 160 mil. Acho que um vídeo que eu vi seu foi bem top, que a menina não tinha o abraço do pai, não tinha um pai, e você começou a ministrar ela. Falei que eu ia ser o pai dela, e aí a gente usa o ambiente de escola não só para evangelizar, mas para poder direcionar, cuidar, dizer assim, olha, volta lá e respeite seus pais, respeite seus professores, valorize o seu irmão, valorize seus avós, valorize sua família, porque Deus tem algo poderoso para fazer. E às vezes são coisas simples que os jovens esqueceram e que a gente vai lá só para dar um despertar neles, né? Vocês é bem aceito quando você chega lá no Brasil, sempre com esse trabalho? Escola? Tem de todos os modelos, né? A cada 10 escolas você teve as que criticaram, que não queria, que abraçaram, que expulsaram, tem de tudo. Tem de todos. Podia trazer isso aqui para a Europa também, né? Porque aqui é bem católico, é bem complicado. Eu acho que nós só precisamos encontrar o caminho. Sempre existe um caminho que dá. Às vezes não vai dar nas escolas dos grandes centros, mas nas cidadezinhas de interior, às vezes, ali dá. Hoje eu estava conversando com um jovem, ele estava falando a respeito disso, porque ele estava ali na escola ali, ele sempre leva a Bíblia dele e deixa em cima da mesa. Uhum. Aí quando tem um momento vago, ele abre a Bíblia e lê. Aí ele fez a prova hoje, pegou a Bíblia e a professora autorizou, pega o telefone e tal, e ele deixou o telefone, pegou a Bíblia e começou a ler. Depois a professora pegou a Bíblia, olhou a capa, abriu a Bíblia, olhou e botou em cima da mesa, e depois perguntou ele, menino, como que você tá? Aí ele falou assim, tô bem, graças a Deus, graças ao bom Deus. Ela... E tipo assim, foi sarcástico com ele, né? Uhum. Depois chamei dele. Depois ele perguntou ela como ela tá. Ela falou assim, graças a Deus, graças a Aston, estou bem. Olha aí. Não faz sentido, entendeu? Uhum. Aí depois ele foi pra outra aula e um professor atrás dele falou, mano, porque aqui tem muito disso, xingando Deus e tal. Até que depois de ele xingar 3 vezes, ele falou, professor, eu gosto muito da sua aula, mas por favor, não blasfeme mais contra Deus. Ah, tá bom. Então, tipo assim, tem que se posicionar. Na hora que ele mandou mensagem, eu falei com ele, cara, se posiciona, faz alguma coisa. Quando eu vejo esse tipo de vídeo na internet, eu vou lá embaixo e comento assim, Debiloids. eu gosto da polêmica, eu gosto da polêmica. Tem gente que é besta, né? Então eu falo, cara, se posiciona, você é uma voz ativa aí dentro, então você tem que se posicionar. Se você não se posicionar, como é que eles vão conhecer? Deus precisa que um Daniel se levante em meio a Babilônia. Então, tipo assim, as pessoas elas acham, não, é difícil aqui na minha escola. Daniel foi expulso do país, da nação dele, foi para outra nação e mesmo assim não se prostrou. Você pode estar na pior das faculdades, no pior dos colégios. A palavra para você é não se prostre perante aquilo que o mundo oferece. Deus tem algo extraordinário para fazer através de sua vida. Top. E um testemunho forte sobre essas escolas, esses evangelismos na escola? Dentro de escola tem testemunho demais. Acho que o mais top de todos para mim, assim, são ver, eu devo ter visto mais de umas 30 escolas, nessas 1.006 palestras escolas, que a escola inteira entregou para Jesus. Quando eu fui procurar, eram todos os estudantes, todos os professores, as coordenadoras, diretoras, as tias da sala de criança, todos de joelhos dobrados, entregaram a vida para Jesus. E aí eu acho que isso aí foi onde meu coração se quebrantou com alegria, sabendo de que a presença de Deus entrou naquele lugar ali e varreu a escola com a graça dele. Eu acho que esse foi um dos melhores dos testemunhos. E é bem top porque a gente vê que a gente está fazendo um bom trabalho. Aquilo que Deus confiou em nossas mãos, a gente vê que, quando a gente vê que o fruto está vindo, a gente vê que estamos fazendo praticamente... Que valeu a pena, e que tem valido a pena. E eu acho que é isso que eu tenho visto, que tem valido a pena tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo e me colocar à disposição para ser voz, né? É igual a gente que faz um evento com jovens e tal, igual a gente foi lá para o centro da Suíça lá, e foi uma viagem cansativa, 4 horas e meia, e depois a gente chega lá e tal.
E depois, quando tá tudo acontecendo, a gente olha, eu parei lá atrás, parei na parede e falei, caraca, valeu a pena. Todo esforço, todo cansaço, toda a correria. Quando eu viajo com a tour, aí são 20, 25 dias, quase 30 dias pregando todos os dias. É extremamente cansativo, mas no final você diz assim, tem gente que tá cansando com nada. Tem gente que tá cansando voltando do trabalho. Eu sei que eu tô voltando cansado de ter pregado e ganhar gente para Jesus, então é um cansaço que vale muito a pena. Cada país que você passa, cada local que você passa é algo diferente que acontece. Diferentíssimo. Por mais que seja... Cada lugar que você vai é um testemunho, a administração é do mesmo jeito, segue a mesma rota. O agir de Deus é diferente. Totalmente diferente. Poderoso. É igual você falou, cada filho você tem um tratado diferente. Deus, eu acho que cada projeto que Deus entrega na mão de alguém vai gerar um resultado fora do comum. Top, top. Encaminhando para o nosso final já, deixa uma palavra de incentivo, uma palavra que motiva esses jovens a continuar nessa caminhada, nessa trajetória. E sabendo que esses dias são difíceis. Sim. Mas que eles consigam vencer. Olha, Romanos 12:2 diz assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. O que você precisa compreender é, não adianta só eu não me conformar com esse mundo e não fazer nada. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Então eu não conformo com a situação que o mundo está vivendo, eu não conformo com a situação que a Itália está vivendo, não concordo com a situação que a igreja aqui nessa região está vivendo, mas o que eu vou fazer? Vou ficar de braços cruzados? De braços cruzados não vou mudar nada. Agora, através da presença do Espírito Santo e a presença de Deus, eu tenho a capacidade de transformar esse mundo, pela renovação deles compreenderem através da mente dele. Então, a palavra que eu deixo para você é, não seja alguém só revoltado, não seja alguém só inconformado, seja alguém que transforma a realidade. Aquilo que você não concorda, em vez de você reclamar, mude aquela realidade. Ah, mas isso aqui está acontecendo, um monte de coisa. O que você pode fazer para mudar essa realidade? Ou você só vai ser mais um que só fica reclamando? Só mais um peso para a igreja do Senhor, que é tipo, ah, mas a igreja está assim. Ah, mas tem pastor que rouba. Ah, mas tem... É aquilo que falou. Quem é bom, desculpa, não é bom em mais nada. Então a pessoa vai ficar a vida inteira. Eu não estou firme, eu não estou assim, porque o pastor agiu de forma errada comigo. Um monte de coisa. O pastor é falho, a juventude é falha, a igreja é falha, mas o nosso Jesus não. Nosso Jesus é poderoso e perfeito para que coisas extraordinárias aconteçam. Então, o que eu posso deixar para você é transforme esse mundo caótico que nós estamos vivendo através da presença de Deus e presença de Cristo na sua vida. O mundo não vai mudar quando as coisas mudarem. O mundo não vai mudar quando o prefeito mudar, o governador mudar. O mundo vai mudar quando você mudar. Então, você mudou, está pronto para a transformação maior. Quando você se posiciona, as coisas começam a acontecer. Tudo começa a acontecer. Top, top. Conta essa experiência sua, desse trabalho que você tem lá no Marajó. Ah, o Marajó é uma oportunidade também única. Esse testemunho que você contou ali. A gente faz viagens missionárias, a gente leva pessoas ao campo missionário, jovens ao campo missionário. Já são 10 anos, agosto desse ano nós completamos 10 anos de viagem missionária. É um feito maravilhoso e o desafio nosso é de levar a juventude a ter um encontro com Cristo no meio do caos, né? Na Bíblia vai ter um trecho que vai dizer assim: tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, passei frio e não me cobriram, não me deram aquilo de vestir. E aí ele vai perguntar, mas quando, Senhor? Que a gente viu o Senhor ter fome e ele não deu de comer. Aí, quando a gente viu ter sede, viu ter frio e não te ajudou. Aí a Bíblia vai dizer assim, quando você não fez pelos pequeninos, você deixou de fazer por mim. Então, quando a gente vai à Ilha do Marajó, qualquer campo missionário, em qualquer lugar onde a gente for, esses são os pequeninos, os excluídos, aqueles que estão afastados, que estão distantes e que às vezes ninguém vira o olhar para ele. Para eu ir ajudar esse povo, eu tenho que ir para Belém do Pará, pegar 18 horas de barco até Belém do Pará. Então, isso é uma lógica muito doida. Então, o que acontece? Dentro desse campo, eu falo assim, olha, o que eu vou fazer? Eu vou ser resposta. Eu vou ser boca de Deus para esse povo. Eu vou ser a resposta dos céus para esse povo. Um dia eu cheguei num lugar e vi a realidade no Marajó, que eu falei assim, meu Deus, que lugar triste. Eu falei, como que alguém consegue viver? Eu falei, Deus, como que alguém consegue viver num lugar desse? Sabe o que Deus me falou? Como que alguém consegue viver num lugar desse? Foi como se Deus estivesse me devolvendo a pergunta. Eu perguntei para ele, ele falou assim, você está aí, Guilherme? Você é a resposta minha para esse povo.
E aí eu descobri que onde Jesus passa, tudo se transforma. E se eu sou boca de Deus, eu sou Jesus na vida de alguém, aonde eu passar, aquele lugar não pode continuar mais o mesmo. Então, por isso que a gente passa, não é só a vida da pessoa que muda, a casa dela muda, o bairro dela muda, a cidade muda. Por quê? Porque está chegando alguém ali que carrega o poder da presença de Deus e aquele ambiente precisa mudar. E eu acho que é isso que nós fomos fazer no Marajó. Nós fomos sobre a resposta ao caos daquele povo e ajuda aquele povo. Tanto que agora nós estamos construindo uma escola no meio da ilha do Marajó para a gente poder ajudar eles com a melhor forma. Top, top. É o que Jesus fazia, né? Onde ele passava, ele transformava tudo. Então, como você mesmo falou, se você é um discípulo de Jesus, você tem que fazer a mesma coisa. Temos que ser a fonte de transformação que esse mundo precisa, né? Farão obras maiores, né? Nós vamos fazer obras muito maiores do que aquilo que ele mesmo fez. E quem disse isso não foi qualquer pessoa, foi ele. Exato. Se vocês crerem em mim, vocês vão fazer obras maiores do que essas. Ele já sabia o que ia acontecer futuramente. Se a gente não tá vivendo nem o que ele viveu, quanto mais obra maior, ele tá ruim demais da conta. Nós precisa criar vergonha na cara mesmo e mudar o posicionamento da nossa vida. Exato. Gente, caminhando já para o final, mas antes disso tudo, eu queria, com tudo isso que o Guilherme falou aqui do Marajó, eu queria fazer algo interessante. Eu queria pedir ao Guilherme que ele deixe aqui embaixo as redes sociais. E se você que está acompanhando tem um desejo no coração, sentiu no coração aí de abençoar esse projeto, de ser resposta, de adotar uma criança que seja lá e ser missionário com essa obra ali, o Guilherme vai deixar aí embaixo aqui as redes aqui, nós vamos deixar tudo aqui certinho. Você vai entrar em contato com a equipe dele e você vai abençoar e vai ser um canal de bênção na vida dessas pessoas que estão precisando ali. Então, muitas das vezes você está em casa e acha, cara, o que é que eu posso fazer para ser algo na vida de alguém? Eu queria tanto fazer missão, eu queria tanto... Missão você pode começar a fazer dentro da sua casa. Isso. Então, aqui já, a gente vai deixar aqui nos comentários, aqui embaixo, aqui, o Guilherme vai passar todas as informações certinho. E você abençoa. Aquilo que Deus colocar no seu coração, eu acredito que vai ser muito para aquelas pessoas ali. E Deus vai te multiplicar 10 vezes mais daquilo que você... As pessoas falam que existem 3 formas de fazer missão: orando, contribuindo e indo. O meu desafio para essa geração é você orar, contribuir e ir. Não é fazer um dos 3. Às vezes o que ora não contribui, o que contribui não intercede. Então, não vai. Então, eu desafio você a fazer as 3 coisas: orar, ofertar e ir. Eu tenho feito isso, eu tenho colhido coisas extraordinárias na minha vida, no meu ministério, no mundo espiritual. Então, o campo missionário, ele precisa de pessoas disponíveis. Pessoas loucas, né? Pessoas loucas, irmão. Precisa ir para o campo missionário, precisa ir para esses lugares, tem que ser louco. Mas aí eu fico aqui o meu convite para você em janeiro de 2026, de 2 a 11 de janeiro, nós vamos ter a nossa 20ª edição do Minha Missão. E nós vamos ir pela 3ª vez à Ilha do Marajó, então fica o convite, principalmente se tiver gente aqui de Milão que quiser ir representar a Itália, ou de qualquer lugar onde você estiver assistindo, você vai e vai ser sensacional. E eu espero você. Rapaz, eu acho que vou fazer uma loucura e vou acabar indo. Quero ver, hein? Jones lá junto com a gente, representando a Itália, levando um grupo de jovens, que eu acho que é algo muito peculiar, você vivenciar o campo missionário numa realidade. Eu acho que até para os jovens daqui, sim, seria uma oportunidade de um choque de realidade fora do comum. Eles vão ver algo que nunca nem passou perto da cabeça deles. E daí começa a dar valor mais às coisas. Começa a dar valor. Ver as meu coisas filho com outra... meu filho pregava, meu filho prega lá e vai e desenrola e ama fazer missões. Ele já o ano inteiro ele foi fazer missões. E olha que loucura, era para fazer missões e falar assim, nunca mais quero ir. Meu filho o ano inteiro, pai, eu vou, né, na próxima, né? Eu vou na próxima. Por quê? Porque eu aprendi a fazer com a graça de Deus. Por que todo mundo quer estar na tour que o Guilherme faz? Porque eu faço com a alegria da presença de Deus. Por que o povo quer ir fazer missão comigo? Porque eles veem alegria naquilo que eu estou fazendo. Então, quando as pessoas verem alegria em nós, as pessoas vão querer estar junto com a gente o tempo que for. Tem a alegria de Deus, tem a doideira de Deus, a disposição acabou. Isso aí. Acabou. Então é só ir pra cima e... Sem medo de errar. Então vai dar o convite aí, em janeiro, partiu que ninguém viu. Isso aí, vocês estão convidados.